E a gente continua agora a nossa série de programas especiais que falam um pouco sobre a gestão da Universidade Federal nos últimos 8 anos. Quem está deixando essa gestão é o professor Ricardo Marcelo Fonseca, que foi reitor da universidade nos últimos 8 anos da Universidade Federal do Paraná. Universidade essa que chegou a conquistar aí índices altíssimos e está ranqueada entre as mais importantes e melhores universidades do país. Professor Ricardo, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso Uninova, que está falando um pouco da sua gestão ao longo desses últimos 8 anos aí. Obrigado, Ângela. Uma satisfação estar aqui com você, como sempre. E agora, essa é a última parte da nossa entrevista, onde a gente vai falar realmente o que aconteceu na universidade nesses últimos anos. Vamos começar falando sobre financiamento e fomento de pesquisa científica, ensino e educação. Faz um resumo para a gente do que aconteceu esse período todo aí. Tivemos anos difíceis, né? Seus primeiros 4 anos foram talvez os mais desafiadores. Mas eu queria que você contextualizasse tudo o que aconteceu nesses 8 anos e onde estamos hoje em dia, quando o assunto é dinheiro para pesquisa científica. Veja, antes de falar sobre o que a gente acabou conseguindo fazer no fomento às nossas atividades internas aqui na UFPR, eu preciso retomar, talvez, aquilo que falamos nos 2 programas anteriores, para colocar uma premissa necessária para essa conversa, que é a seguinte: a gente nunca passou nas últimas décadas um período tão difícil do ponto de vista orçamentário. A gente, eu quero dizer, o conjunto das universidades federais brasileiras. Eu vou repetir um dado que eu falei na primeira entrevista. O nosso orçamento discricionário, aquele que a gente tem para gastar, tal como planejado em 2022, ele era metade do valor do orçamento em 2016. Do orçamento discricionário 2016, devidamente corrigido. Então, assim, é um cenário de retração orçamentária que apresentou um conjunto de dificuldades para todas as universidades. A maioria das universidades lidou com esse período diminuindo o número de terceirizados, cortando bolsas, cortando uma série de serviços essenciais, aumentando valores do restaurante universitário, onde geralmente a universidade subsidia a refeição. E a gente acabou não fazendo nada disso. Uma outra premissa importante: no meio desse caminho, tivemos uma pandemia, né, sobre a qual também nós tivemos uma conversa já, que apresentou desafios imensos para nós. Então, assim, se a gente fala um pouquinho dos avanços que a universidade conseguiu ter, ou dos financiamentos que, apesar dos pesares, a gente conseguiu ter, nesse pano de fundo tenebroso, né? Sim. E acho que isso é bastante importante. Mas sim, de fato, com bastante planejamento, eu tenho muita satisfação em olhar para trás hoje e ver que a gente conseguiu manter o financiamento de algumas das nossas atividades essenciais. Inclusive porque a Federal tinha dinheiro próprio investido, né? Não, exatamente esse é o ponto, né? Deixa eu explicar isso, quem sabe às vezes alguns nossos ouvintes não saiba bem como é que funciona, né? Porque a universidade faz ensino, faz pesquisa e faz extensão. Você não faz pesquisa e também não faz extensão sem dinheiro. Sim. Né? Claro, as pesquisas são muito diferentes de acordo com a área, mas uma regra é essa: a pesquisa demanda recursos, às vezes demanda equipamentos, a extensão demanda transporte, todas elas demandam bolsas, insumos, enfim, né? Algumas áreas bem mais caras que outras. E como é que a gente consegue dinheiro para isso? De 2 maneiras. Ou pedindo dinheiro para as chamadas agências de fomento, aquelas que fomentam a pesquisa, a ciência e tecnologia, que são o CNPq, que é uma agência do Ministério da Ciência e Tecnologia Federal, o ACAPES, que é uma agência do Ministério da Educação, ou então a nossa Fundação Araucária, que é a fundação do Estado do Paraná. Né? O que aconteceu nesse período, na maior parte desse período da nossa gestão, nesses últimos 8 anos, é que o dinheiro das agências de fomento federais, esse dinheiro mingou completamente. Então, aquele cientista que estava acostumado a ter o recurso de pesquisa financiado, de repente ele deixou de ter, né, porque as agências fecharam a torneira, como fecharam a torneira dos orçamentos das universidades. Uma outra maneira... O que acontece com isso é que aquela pesquisa acaba sendo interrompida em um determinado ponto. E tem pesquisas, Ângela, em algumas áreas, que se elas são interrompidas, elas simplesmente acabam. Elas né? se perdem. Elas se perdem, né? Tem pesquisas que têm a ver com seres vivos, com uma continuidade, com experimentos, etc. E daí você perde todo aquele conhecimento que tudo. você conseguiu até ali. Aí o que aconteceu então? Né? A universidade, que também sempre
tradicionalmente, botava algum recurso para financiar a pesquisa e extensão, a gente conseguiu fazer com que nesses 8 anos a gente conseguisse botar mais do que jamais foi posto para tentar compensar aquela perda que houve no financiamento por parte das agências federais de fomento, né? E repito, isso aconteceu num período em que o nosso orçamento estava diminuindo. E eu tenho números que, olhando para trás hoje, claro, somando, alguns anos foi mais, outros anos foi menos, Sim. etc., mas são números realmente impressionantes. A gente fez editais de pesquisa, só de pesquisa, e editais de pesquisa significa editais de periódicos, de eventos, de equipamentos, de compra de equipamentos, de conserto de equipamentos, aquilo que a gente chama de editais universais, né, que são editais assim mais genéricos para um projeto de pesquisa, né, que não estão amarrados. Nesse tipo de edital, nós colocamos, ao longo desse período de 8 anos, aproximadamente 26 milhões de reais. Foi muito dinheiro. É muito dinheiro. Foi muito dinheiro. Fora isso, a gente teve o desafio da extensão. Porque também nesses 8 anos aconteceu uma coisa que aconteceu para todas as universidades, que foi o seguinte: teve uma mudança normativa, uma mudança geral, que modificou o status da extensão nas universidades. Era uma regra que veio lá do Conselho Nacional de Educação, etc., no sentido de que toda universidade tem que ter 10% da extensão na grade horária, aquilo que a gente chamou de curricularização da extensão. Toda a universidade teve que aumentar a extensão, a sua atividade de extensão. Para quem não sabe, a extensão é aquela atividade que a universidade atua junto à comunidade. Sim. Né? E a curricularização da extensão demandou mais recursos. Pois bem, também fizemos recursos próprios de cerca de 5 milhões de reais da curricularização da extensão. Nunca a extensão foi tão financiada nesse sentido. Teve um edital que nós vencemos da CAPES, que fazia extensão no âmbito da pós-graduação. Nós ganhamos mais cerca de 1 milhão de reais nesse edital. A gente fez uma gestão muito competente com a Fundação Araucária, a nossa Fundação Estadual de Apoio, e conseguimos mais bolsas de extensão do que tínhamos antes também, de modo que a extensão também teve, digamos, um incremento importante ao longo desses 8 anos. E, finalmente, nesses recursos próprios na universidade, eu preciso relembrar os recursos do chamado FDA. Deixa eu explicar para você e para todo mundo que nos ouve o que é isso. Isso é um edital antigo da universidade. FDA significa Fundo de Desenvolvimento Acadêmico. É feito com o dinheiro da universidade para fomentar ou desenvolver academicamente o ensino, a pesquisa e a extensão. Né? São esses 3 eixos. E também tem a inclusão. Né? Isso significa o quê? Que as pessoas podem pedir o dinheiro do FDA para financiar o seu projeto de pesquisa, o seu projeto de extensão, ou às vezes para melhorar um laboratório, ou às vezes para melhorar a sua biblioteca, ou às vezes para melhorar a sua própria sala de aula, comprar um equipamento melhor, um computador, um projetor e por aí vai. Né? A gente botou ao longo desses 8 anos, cerca de 23 milhões de reais nos editais do FDA. Às vezes as pessoas até reclamavam: nossa, esse processo de compra desse equipamento que eu pedi, eu venci o edital, mas não está comprando. Sabe por quê? Porque era tanto dinheiro, era tanto projeto, era tanta compra, que a própria Funpar, aqui né, ela tinha dificuldade de dar vazão a isso. Mas deu, e deu com muita competência. Ou seja, às vezes é um problema que é criado por uma causa que é muito boa, né? Sim, com certeza. Então, com isso tudo, o que eu quero lhe dizer, Ângela, no final das contas, é que a universidade, às vezes eu acho que muita gente nem se toca disso, mas a gente acabou sofrendo menos no nosso dia a dia, nas nossas atividades, particularmente da extensão e da pesquisa, agora que eu estou me referindo, né? Nos equipamentos, na nossa infraestrutura, porque a universidade conseguiu, ao contrário da grande maioria das outras universidades federais, manter com recursos próprios esse fomento, na hora que esse fomento faltou dos lugares onde as pessoas... deveria vir, né? Exato. Vir mais dinheiro. Exatamente. Bom, e também a gente falou agora sobre a questão do desenvolvimento da pesquisa científica, do ensino e da extensão. Tivemos muitas obras também, né, reitora? Agora essa semana mesmo, o senhor anunciou um investimento na construção, investimento acho que de 25 milhões em Jandaia do Sul. Sim. Para a construção do novo campus, é isso? Sim. Então, o que mais? Eu acho que nesse bolo, falar das obras é importante. É importante. Né? Mas se você me permite, Ângela, eu me lembrei aqui agora, Fique à vontade. Eu preciso falar de uma outra coisa também, que também nesse bolo é importante. Fique à vontade. São as bolsas dos estudantes. Que foram mantidas.
Sim, porque como eu disse no início, o mecanismo, e estava tudo bem, porque era esse o jeito da universidade continuar funcionando. O mecanismo que as outras universidades fizeram foi muitas vezes cortar o número de bolsas. Porque senão não ia ter dinheiro para fazer a universidade funcionar, para pagar a luz, pagar essas coisas. A gente manteve tudo funcionando e não retiramos uma bolsa. Bolsa, eu estou dizendo, em primeiro lugar, as bolsas assistenciais. A nossa universidade paga muitas bolsas para alunos pobres, alunos com vulnerabilidade Isso que eu ia perguntar. socioeconômica. Alunos com vulnerabilidade. Que são as bolsas, o maior número delas. A gente tem uma rubrica específica que vem do MEC, que chama PNAES, para pagar essas bolsas. Mas, fora o PNAES, nós temos dinheiro da universidade para financiar essas bolsas, que a gente botou muito. Sim. Porque se a gente não faz isso, os alunos não permanecem. A permanência estudantil vira um eixo fundamental. Teve gente que fala, nossa, a universidade bota muito dinheiro para estudante. Não estão percebendo que sem estudante não tem universidade. E o perfil do estudante na UFPR mudou hoje em dia. Ou o estudante, às vezes, tem que fazer uma opção, né? Ou ele estuda ou ele trabalha. Que é uma opção trágica. Trágica, então lógico. A universidade tem que fazer o possível para que ele não chegue nessa opção. E dar as condições para que ele permaneça. Dando assistência psicológica, que a gente deu, dando as bolsas, mantendo o restaurante universitário que tenha comida, café da manhã, almoço, jantar, 7 dias por semana, barato, etc. Então eu preciso falar sobre isso. A gente manteve as bolsas, o número de bolsas, a gente aumentou o valor da bolsa 2 vezes. A bolsa era de R$400, a maioria das bolsas, né, era de R$400, ela passou a 500 no ano passado e a 600 nesse ano de 2024. E o valor das refeições do restaurante universitário se mantiveram congeladas, apesar da crise mais pesada que nós tivemos ao longo dessas últimas décadas. Você sabe que o valor do almoço lá é R$1,30. R$1,30, já é há bastante tempo. A maioria das universidades aumentou, né, esse valor. Nós não aumentamos esse valor. E isso é R$1,30 para quem paga, porque aqueles estudantes com vulnerabilidade socioeconômica não pagam nada. Não pagam eles, nada. provando essa sua condição, eles não pagam nada. Então, isso foi recurso, naturalmente, que é dinheiro, né, porque o valor da refeição não é R$1,30, é muito mais. Sim. A gente tem que pagar a diferença, né, para a empresa licitada. E eu considero assim, uma coisa heróica, mas lindíssima que a gente fez em manter esses parâmetros, né? Com certeza. Eu sei que nem todo estudante enxerga, e sobretudo o estudante que entrou agora, mas o tamanho do esforço de gestão, o esforço orçamentário, mas também a convicção de que o caminho que a universidade tem que seguir é esse, que foi necessário colocar e convencer outras pessoas do contrário para que isso se mantivesse, foi absolutamente grande. Mas, enfim, fora isso, que eu acho que é importante, tem a questão das obras. E aí também tem uma coisa que a gente precisa relembrar. O período anterior ao meu foi um período de crescimento das universidades. Foi um período maravilhoso. Foi um período de muito dinheiro, era a época do Reúne, né? A reestruturação e ampliação das universidades federais. Teve 2 fases, o Reúne. Então, quando eu entro na reitoria no final de 2016, a gente recebe um pouco a herança desse período de crescimento, que é sempre um período cheio de complexidades, né? Eu quero dizer com isso que nós recebemos muitas obras ainda não terminadas, porque muitas obras foram feitas no período anterior, nesse momento de crescimento. A universidade cresceu muito naquele período. Só que muitas obras ficaram pela metade, né? E a dificuldade é essa. A gente tinha obras pela metade no momento em que o orçamento começa a despencar. E, para complicar a situação, teve um acórdão do Tribunal de Contas da União que, analisando a situação da UFPR, dizia basicamente o seguinte: olha, vocês estão proibidos de construir outras coisas na universidade enquanto vocês não terminarem essa e aquela obra que estão pela metade. Então, assim, do ponto de vista das obras, o que eu considero que foi bonito aqui nesse período, e também bastante heróico, né? Foi o fato da gente ter terminado, basicamente, ou pelo menos já começado a fazer as ações para terminar todas essas obras que constavam naquele acordo no TCU. Perfeito. A primeira delas foi o prédio da Educação Física, que eu acho que terminou em 2018, que é lá nos fundos do Centro Politécnico, lá onde tem a Educação Física, é um prédio novo. Ele estava inacabado há bastante tempo, era um esqueletão, era até feio, você olhava de longe, aquele esqueleto, o que é isso? A gente terminou aquele prédio, era um prédio hoje dos mais funcionais da nossa Universidade Federal do Paraná.
ali no Centro Politécnico tinham dois blocos, um bloco didático, um bloco de pesquisa do curso de Química do setor de Ciências Exatas. A gente concluiu o bloco didático da Química, também antes da pandemia, creio, e o pessoal, enfim, já está usando e está funcional. Teve uma série de obras da FINEP, a FINEP que pertence ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que são obras que têm financiamento misto, né? Que a FINEP bota uma parte do dinheiro, a gente bota outra. E a obra estava parada porque estava faltando a Universidade Federal do Paraná botar a sua parte, né? Para que a FINEP botasse o resto da parte dela. A gente foi desatando isso e a gente está concluindo, basicamente está concluído, aqueles dois prédios ali no Centro Politécnico, na frente do prédio Bigarella, né, que é da Ciência da Terra, que é o prédio onde tem o curso de Geografia, sobretudo, que são, antes a gente chamava de condomínios de laboratórios, né, que são o prédio do OMA e do CEDIM. A gente vai inaugurar agora, provavelmente semana que vem, esses prédios, que são prédios lindos, né? O presidente Lula viria para essa inauguração. Ele estava vindo há um mês atrás, daí teve um problema de agenda, acabou não vindo. A gente vai fazer a inauguração sem o presidente da República de qualquer mesmo, jeito. Porque essa é uma entrega muito importante que essa gestão tem que ter. Tem que Perfeito. fazer. E é assim, aquela coisa linda, porque quando você entrega isso, você abre espaços em outros lugares. Aliás, a iniciativa desse centro interdisciplinar é bastante bonita e é bastante em rede e bastante interessante. Mas teve também lá o bloco 10 da Química, teve a Central Analítica, que fica ali nas Ciências Agrárias, teve outros prédios que foram inaugurados lá em Palotina. Interior, né? Essa capilaridade, a infraestrutura no interior da Federal também. E com relação ao interior, o que a gente fez agora, recentemente? Porque teve o PAC, né? Foi o dinheiro que veio indicado para a nossa universidade. E a gente colocou o dinheiro na construção da nova sede do Centro Sul do Mar, lá em Pontal. Já está na licitação, foram 16 milhões de reais ali. A gente colocou uma parte do dinheiro para construir o prédio, a nossa casa própria em Jandaia do Sul, foi isso que você se referiu. Só que aí o pulo do gato é o seguinte, tem uma parte do nosso dinheiro, uma parte do PAC, mas tem uma grande parte do dinheiro que está vindo também da sensibilidade do governo do Estado, então é uma parceria nossa, o governo está pagando metade da conta, o governo do Estado, né? Tem o dinheiro que a gente está colocando agora no LIG, que é um laboratório de genética que tem ali no setor de biológicas, que também era um esqueleto. E agora, no final da gestão, a gente, para cumprir, inclusive, esse acórdão do Tribunal de Contas, colocamos o dinheiro na última obra que constava lá no acórdão, que era a piscina. Lá no setor de ciências biológicas, que a gente tinha uma piscina lá do curso de Educação Física que estava interditada há mais de 12 anos, que a gente deu uma solução para ela, o dinheiro já está empenhado, o que vai fazer com que a gente nem passe essa dívida para a gestão nova que vai entrar e libere a gestão nova que vai entrar, inclusive para outros projetos. Perfeito. A gente deu conta, Ângela, do seguinte, a gente pegou tudo que estava pela mesa ali, você vê que não eram poucas coisas, e na verdade tem várias outras obras, né? Outras obras que nós fizemos do início ao fim. Isso, né? Começaram e terminaram. Isso. Mas eu estou te falando dessas que são as mais vistosas para que a gente pudesse zerar essa situação e, repito, zerar essa situação num momento de tremenda retração orçamentária. Perfeito. Reitor, agora eu vou pegar um gancho de uma coisa que você disse, que seria a presença do presidente Lula aqui no Paraná para inaugurar uma dessas obras tão importantes para a Federal. Mas tem um outro aspecto da Federal que a gente também precisa falar e não pode deixar de falar nessa entrevista. Nesses 8 anos, a Universidade Federal do Paraná ela ganhou uma relevância quando a gente fala de eventos importantes. Eventos científicos importantes, eventos... a relação política da Universidade Federal também avançou muito no sentido da gente conseguir trazer muitos eventos importantes para dentro da nossa universidade. Um exemplo disso foi a última SBPC, né, que a gente realizou aqui em Curitiba, ano passado, foi em 2022, né, reitor? E eu queria que você falasse 23. um pouco sobre... 23. Isso. Sobre essa articulação que torna a Universidade Federal do Paraná importante, mais importante ainda no contexto nacional. Olha, Ângela, bom, eu preciso relatar os fatos, né? Sim. E, de fato, não só em eventos científicos, né? Mas
digamos, a Universidade Federal do Paraná como articuladora de coisas no âmbito nacional ou internacional. Isso. Eu acho que isso aconteceu de modo relevante nesse período e a gente tem que registrar nesse momento de balanços, né? Eu estava rememorando aqui que em 2019, que foi uma época muito difícil de retração orçamentária, teve um momento que foi... A gente fez muitas ações, muitos atos na praça, etc., mas a gente fez um ato político lá na Sala dos Conselhos de trazer praticamente toda a bancada federal do Paraná aqui. Os Exatamente. 3 senadores da República estiveram ali conosco e boa parte dos deputados federais também vieram para a universidade para ouvir a nossa situação. Eu convidei o reitor da UTFPR e também era meu convidado o reitor do Instituto Federal na época, né, para fazer coro àquilo que a UFPR estava dizendo, mas nós catalisamos essa iniciativa e foi muito importante para sensibilizar os parlamentares do Paraná, né, na relação com o nosso ensino público superior federal, né? Mas eu acho que a universidade ela adquiriu, digamos, uma centralidade em outros âmbitos, né? Por exemplo, a gente recebeu aqui, na Sala dos Conselhos também, a reunião da AUGM, a Associação de Universidades Grupo Montevidéu. As pessoas podem achar que isso é pequeno, mas eu vou te falar que a UGM é a associação de universidades mais importantes da América Latina. Curitiba recebeu Perfeito. essa reunião. A presidente na época era a professora Sandra Goulart, que é a reitora da UFMG. E foi uma reunião linda, onde tiveram aqui dezenas e dezenas de dirigentes de universidades importantes do nosso continente. E claro, teve um momento mais importante de todos, que foi a 75ª reunião anual da SBPC. Sim, a Sociedade Brasileira para o Progresso da que Ciência. marcou um divisor de águas para a ciência brasileira, né? Foi aqui em Curitiba onde, de novo, a gente até brincou naquela semana que a ciência voltou, né? Sim. Foi a primeira super presencial que a gente teve. Super né? presencial. Que as reuniões anteriores não estavam assim presenciais. Vamos lembrar que a última reunião da SBPC em Curitiba tinha sido em 1986, veja só. No século passado. A gente conseguiu voltar a reunião aqui, foi linda, foi super bem organizada. Eu dou os parabéns a todos e todas que botaram a mão e energia nisso. Foi uma tarefa coletiva linda, cheia de competência. E foi uma reunião marcante, de fato, a presença de vários ministros, a presença, né, enfim, de várias autoridades da ciência e da política. E que a SBPC, na época, isso eu ouvi do próprio presidente da SBPC, o professor Renato Janine Ribeiro, me disse que foi a maior e a mais bem organizada reunião da SBPC de todos os tempos. Aquele foi um momento alto para nós. Mas eu também tenho o dever de acrescentar o seguinte, porque não por razões pessoais, mas pela UFPR. Esse foi um momento em que, depois de mais de 20 e tantos anos, nós tivemos o reitor da UFPR como presidente da Andifes. Perfeito. Eu fui 2 vezes vice-presidente, fui uma vez presidente da Andifes. O último e único, na verdade, reitor nosso que foi presidente da Andifes foi o professor Carlos Antunes, né? Mas eu devo dizer, numa época em que a Andifes tinha talvez 1/3 ou 1/4 do tamanho que ela tem hoje, e também da influência e da Quantas circulação. universidades hoje fazem parte? 69. É muita coisa, né? Agora tem as chamadas universidades supernovas, né? Algumas que foram criadas antigamente, então talvez essa conta tenha aumentado para 75. Tá. Na época do Carlos Antunes deviam ser 20 e poucas universidades, né? Então isso foi importante. E foi importante, inclusive, Ângela, porque eu fui presidente da Andifes na passagem do governo Bolsonaro para o governo Lula, né? Eu falei isso no primeiro programa. E esse lugar de estar na presidência da Andifes me viabilizou integrar, enquanto presidente da Andifes, o governo de transição. Perfeito. Então eu tive esse privilégio de estar no grupo de trabalho da educação e falar ali pela educação superior, representando todas as universidades federais brasileiras na época da transição. Já que estamos falando disso, deixa eu emendar também. Como Andifes, eu nem era presidente da Andifes nessa época, eu era, eu acho que o vice-presidente, mas nessa condição eu também tive o privilégio de representar não só a UFPR, mas o conjunto das universidades federais em eventos importantes. E eu quero frisar aqui a Conferência Mundial da Educação Superior, que acontece de 10 em 10 anos, uma a cada década. Ela aconteceu em Valência, dessa vez. A Andifes teve um representante,
escolhido, que fui eu, no caso. Eu fui a Valência representando o conjunto das universidades federais brasileiras na Conferência Mundial da Educação Superior, que é organizada pela Unesco, né? Então, olhando tudo isso, e de novo eu repito, eu falo isso mais pela universidade, naturalmente, embora eu circunstancialmente tivesse sido reitor, eu acho que isso representou algo bonito, que Claro. a gente precisa relembrar, que é o fato da Universidade Federal do Paraná, em tudo isso, nesses eventos, mas nesses atos, etc., ela ter sido efetivamente o centro protagonista dentro do cenário nacional e até internacional. Bom, isso tudo gera um resultado, que é um resultado lindíssimo, que agora a gente vai terminar esse programa falando dele, que é a Universidade Federal do Paraná. Ela está aí entre as melhores do Brasil, quiçá do mundo, né, reitor? Queria que você falasse um pouco sobre os nossos rankings aí, que são motivo de orgulho para todos nós que moramos aqui no Paraná, não só no Paraná, para todos os brasileiros que têm respeito e admiram e prezam pelo conhecimento, pela ciência. Veja, antes de tudo eu preciso te dizer, ranking é sempre uma coisa complicada, sabe? Porque um ranking é diferente do outro, cada ranking tem um critério, tem uma interpretação, tem ranking internacional e tem ranking nacional, tem ranking público, digamos, né? A classificação dos programas de pós-graduação da CAPES ou as notas do ENAD, o IgG são coisas do MEC, tem rankings privados, como o ranking da Folha, então tem ranking para tudo que é gosto, Sim. né? Mas, apesar dessa diferença, e alguns rankings a gente até pode questionar critérios, né? Como sempre acontece, mas eu acho que não dá para a gente afastar a seguinte evidência. A Universidade Federal do Paraná cresceu nos rankings ao longo desse período e hoje, qualquer ranking que você pegue, nacional, internacional, público ou privado, a UFPR está localizada entre as 10 principais universidades brasileiras, tomando as estaduais, as federais e as privadas. Sim. Mas, sobretudo, você vê que houve uma evolução. Eu me lembro que em 2017, talvez o ranking mais famoso e importante do mundo seja um ranking chamado Times Higher Education. Né? O THE. Eu me lembro que quando saiu em 2017, no meu primeiro ano aqui, o ranking da Times Higher Education, todo mundo ficou um pouco abismado. Nós éramos a segunda universidade do Paraná, uma outra universidade estava na nossa frente, né? E a gente estava muito mal colocado. E eu tomo isso como um ponto de partida porque a gente pode colocar isso num gráfico, né? E daí gráfico, números, eles não podem ser desmentidos. Sim. Tem muita ranzinzice, né? Tem gente que só foca no negativo. Mas o positivo dos rankings, dos resultados, eles são absolutamente evidentes. A gente cresceu, né? Então, aliás, o Times Higher Education, ele tem várias versões. Ele tem o geral, onde a gente cresceu. Ele tem um que chama Times Higher Education Impact, que mede ações de gestão, porque são as ações que a universidade tem para se aproximar daqueles objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. Nesse ranking, eu acho que é o ranking que a gente cresceu mais e foi melhor. A gente ficou em segundo lugar no Brasil. Perfeito. Em alguns dos objetivos de desenvolvimento sustentável, a gente é primeiro no Brasil, como, por exemplo, a vida na água, as questões do clima. Sim. No quesito da redução das desigualdades, nós somos em segundo. Nesse Vida na Água, nós estamos entre as 50 do mundo, inclusive. Então, assim, é um resultado absolutamente sensacional. Na Times Higher Education ainda tem uma terceira versão do ranking, que é da América Latina, especificamente. E esse foi o último, que eu acho que foi divulgado aí poucas semanas atrás. Poucas semanas atrás. E nós estamos em 16º na América Latina. Lá em 2017, salvo engano, nós éramos a 36ª. Isso é muito importante, Agora né? 10ª. Pulamos 20 posições. posições. Mas qualquer ranking que a gente pegue. Tem esse holandês, chama Leiden, que é um ranking de pesquisa que nos coloca como a 8ª universidade do Brasil. O ranking de Xangai, que também foi divulgado recentemente, que é um ranking muito conhecido, nos coloca entre a 4ª Universidade Federal Brasileira e a 7ª das universidades em geral. Então, assim, o que eu digo, né, como conclusão, né? E é claro que esse é um mérito coletivo, né? Eu falo em nome da gestão, mas esse é um mérito da universidade inteira. A gente cresceu. A nossa posição como a primeira universidade do Paraná é absolutamente indiscutida em qualquer ranking. A UFPR é a universidade mais importante do estado. E olha que nós temos universidades muito boas.
Todas as nossas estaduais. Aliás, o Paraná é um destaque, né? É um Quando a gente destaque. fala em ensino As estaduais superior. estão em crescimento, né? O que a Secretaria de Ciência e Tecnologia tem feito é um trabalho fantástico. A nossa PUC é uma grande universidade. Nós temos outras universidades privadas sensacionais, mas essa liderança da UFPR, a universidade mais antiga do Brasil, é indiscutida pelos números. Mas num cenário nacional e internacional, a gente tem se aproximado daquelas universidades que sempre estiveram na nossa frente, né? A gente sempre teve ali coladinho na UNB, em Pernambuco. A UNB às vezes está na nossa frente, mas geralmente a gente está na frente delas. A UFSC era uma universidade que estava sempre muito na nossa frente, a distância entre a UFSC e a UFPR diminuiu. E assim por diante. Então, isso é um trabalho de longo prazo. Sequer é um trabalho de 8 anos, né? Isso é um trabalho que tem que ser feito em muitas décadas. Mas eu acho que eu posso dizer, com muita alegria, olhando esses resultados, né, que no fim são a soma, talvez, de tudo que a gente falou em todos esses programas, como algo que dá orgulho não só para nós, né, mas para a sociedade paranaense como um todo. Perfeito. Bom, reitor, vou pedir para você encerrar com uma reflexão sobre esses últimos 8 anos. Eu sempre gosto de fazer essa pergunta um pouco mais filosófica no final. Como que você, Ricardo Marcelo Fonseca, se sente quando olha para esses últimos 8 anos? Como é que você sai desse cargo, né, de reitor da Universidade Federal do Paraná durante esses últimos 8 anos? E o que você gostaria de deixar de legado para a sociedade paranaense, para o Brasil, para os estudantes, para os funcionários e servidores da universidade e mesmo para a próxima gestão? Olha, Angela, eu vou ser muito sincero, eu acho que a ficha vai cair assim devagar do ponto de vista do balanço desse período todo. Foi um período muito intenso. Eu dei tudo de mim, né? Era um momento que minha vida, ela era a universidade, basicamente. Eu tenho família, eu tenho vida científica, eu sou professor. Você é professor, eu não parei de dar aula, exatamente. Eu não parei de dar aula na graduação e na pós-graduação. Continua dando aula. Estou dando aula esse ano na graduação, desde o início do ano. Então, assim, embora eu tenha outros aspectos da vida, isso me absorveu demais. Eu acho assim, existem dados, né? A universidade é um ambiente complexo, tem muitas interpretações, mas eu acho que esses dados, eles são inquestionáveis. A vida da universidade é desafiadora. Para um gestor, é bastante, né? A gente vive momentos muito positivos e vive momentos um pouco amargos. Esse ano, 2024, foi um ano um pouquinho mais amargo. Ele foi um ano difícil, né? Entre outras razões, pela greve. Não porque a greve seja algo ruim, mas a greve, no modo como ela se desenvolve, ela também acende conflitividades e às vezes, injustiças, né? E agressividades mesmo que enfim, né? Que são próprias desses momentos de luta. Mas para quem é a vidraça, né? Embora a greve era contra o governo federal, né? Mas, sim, enfim, mas né? Sempre acaba sobrando, né? Uhum. A gente acaba, enfim, tendo momentos também um pouco negativos. Mas colocando um pouquinho na balança, eu tenho certeza que o saldo é absolutamente positivo. Inclusive pessoal, né? Com eu certeza. acho que eu saio muito satisfeito. Eu saio de cabeça erguida, eu saio tendo tido assim essa riqueza de ter trabalhado com tanta gente maravilhosa, né? Muitas vezes as pessoas são muito complexas, a universidade tem essa característica de ter muita gente complexa. Sim. Mas o saldo final é assim de amizades e de vínculos que ficaram e ficarão para a vida. E assim, eu não falo em meu legado pessoal, eu falo assim de ter contribuído, quem sabe, para que a universidade, nesse seu papel essencial que ela tem e deve ter, nunca pode ser esquecido que ela deve ter, de construção do futuro de uma sociedade, de um país, de uma nação, eu acho que nisso eu quero ter contribuído para que a nossa universidade, junto com todo mundo que estava junto comigo, para que a nossa universidade fortalecesse esse papel, crescesse esse papel, porque eu não tenho dúvida que sem educação superior, sem ciência e sem tecnologia, né, a gente não pode vislumbrar nenhum horizonte lá mais para frente. Então, fiz o meu melhor, né? Fiz o meu melhor. Parabéns, reitor. Parabéns. A gente também, nós paranaenses, nós curitibanos, os ouvintes da UniFM, tenho certeza que ficam muito orgulhosos com todo esse cenário que a gente descreveu aqui nesses 3 programas. Te agradeço pelo seu tempo, pela sua entrevista
E a gente se encontra na universidade. Obrigado, Ângela. Sim, porque continuo por aí, né? Com Vamos lá. certeza. Muito obrigada. E você, Obrigado. ouvinte da UniFM, fique com a gente. Aqui tem muita informação e agora você fica com muita música boa nos 94,5 do seu rádio. E o Uninova volta na próxima semana com muito mais notícia, muito mais informação sobre tudo que é da área da inovação, do ensino, da tecnologia e do conhecimento.